É muito difícil imaginar a variedade de cultura e a biodiversidade que o território amazônico possui. Será que essas realidades imersivas que estão sendo desenvolvidas agora podem nos ajudar a conhecer outros lugares sem sair de casa, como, por exemplo, a própria Amazônia? E o papel do que a gente chama de metaverso nisso tudo? Para debater essas questões, o Idade Mídia recebe no estúdio o comunicador Caetano Scanavino, que desde a década de 1980 trabalha com projetos na Amazônia. Os estudantes do LabMe contam como é viajar o mundo utilizando realidade imersiva e a internet. Mas agora a gente vai conhecer direto o Meta Amazônia, um projeto que reúne um pouco disso tudo. O Idade Mídia começa agora! A IBCF faz parte do Uma Group. Uma Group é um grupo de empresas focadas no combate ao desmatamento, no combate à mudança climática, no desenvolvimento sustentável das comunidades tradicionais e ribeirinhas e, mais recentemente, a Meta Amazônia, que vem com essa proposta aí de trazer para o ambiente no metaverso todos os nossos ativos digitais, e muito se fala em biodiversidade, na floresta em si, mas vamos lembrar que temos lá também as pessoas e a proposta é justamente democratizar isso tudo e conseguir ajudar essas pessoas também nos mais variados projetos sociais que a gente desenvolve. Meu nome é Eduardo, eu trabalho na IBCF e a Meta Amazônia ela vem com essa proposta de trazer para o ambiente virtual do metaverso tudo que nós temos na realidade dentro das nossas comunidades, dentro das nossas reservas. Então a ideia é trazer georreferenciamento, IoT, inteligência artificial, sensoriamento remoto, blockchain e Web3, tudo dentro num mesmo ambiente, para que as pessoas possam ter essa experiência imersiva e estarem participando de alguma forma nos nossos objetivos, seja o combate ao desmatamento, a mudança climática ou o desenvolvimento das comunidades. A gente chama aí de um ambiente digital, né? Físico e digital, que tem a sua interface. Então, meu nome é Ana Leme, eu tenho 23 anos. O Meta Amazônia, ele é o que a gente chama de uma Climate Tech, basicamente, que vai estar usando tecnologia para lutar contra o desmatamento, contra a pobreza. E como que a gente faz, né? A gente usa uma tecnologia que a gente chama de gêmeo digital. E o gêmeo digital nada mais é que uma réplica da realidade. Então, a gente está replicando o ambiente real dentro do virtual. Hoje a Amazônia é um ambiente muito complexo para você conseguir executar projetos lá mesmo, né? Tem uma logística difícil. Então eu acho que o metaverso tem esse potencial tanto em pesquisa, em, por exemplo, diminuir custo com monitoramento, diminuir custo com logística, na própria execução de novas pesquisas, né? Então usar esse ambiente para ter novos resultados de pesquisa também. Aquele salto de tecnologia que nós demos com o advento da internet do século passado, aí, a gente acredita que é o mesmo nível de salto tecnológico que o metaverso vai trazer para a vida das pessoas. E tanto para a pesquisa científica, como para a educação mesmo, em termos de poder levar educação e conhecimento para as pessoas, a gente acredita que o metaverso é uma ferramenta muito poderosa. Eu vejo o metaverso muito como esse recurso que ajuda a gente a se conectar com uma realidade que a gente não conhece. Produções audiovisuais, por exemplo. Quando eu assisto algo sobre um local que eu não conheço ou sobre a floresta amazônica, eu me sinto mais conectada, mais interligada com aquilo ali que está acontecendo. E para vocês, do LabMe, como é que vocês olham para esse recurso do metaverso? Mesmo pensando no metaverso como uma ferramenta para conscientizar sobre o meio ambiente, eu ainda acho que tem duas possibilidades de futuro. Tem uma coisa meio cyberpunk, que é tipo, tá tudo dando errado, é tudo escuro. E tem a possibilidade solarpunk, que você integra os biomas, a natureza, a tecnologia. Eu gosto de como isso pode ser algo muito positivo, de fazer você se sentir como é a dimensão de um desmatamento.
porque quando a gente fala de metaverso, não é somente você estar dentro de um processo imersivo de imagens, mas é de imagens, de som, de movimento. Eu acho que tem muita margem, sim, para ser usado como uma potência de empatia mesmo, mas é muito importante um detalhe que é ele se tornar uma ferramenta de fato democratizada. Mas eu acho que para isso acontecer, primeiramente, ele teria que sair das mãos privadas e se tornar uma política pública, não só de um país, não só de um estado, mas algo realmente, um plano da humanidade para a humanidade, além do sistema. Então eu acho que o metaverso pode sim ser usado como uma ferramenta de empatia, mas tá muito no começo, né? Eu tô animado pra ver mais agora, eu acho. Acho que eu tinha mais medo e, distanciamento disso, e quanto mais eu conheço, mais curioso eu fico mesmo, de ver até as aplicações que eu vejo como ruins, pra eu poder criticá-las de forma construtiva, sabe? Às vezes o que está perto está distante e o que está distante está perto. É interessante pensar como essas manipulações da realidade a gente já vive e ela experiencia de diversas formas. Realidades, inclusive, que eu posso ter vivido e que hoje são completamente diferentes e distantes porque tem um atravessamento do tempo. No metaverso, nas realidades virtuais, o tempo funciona dentro de uma lógica diferente. No Idade Mídia de hoje, a gente recebe no estúdio Caetano Scanavino, que é coordenador do projeto Saúde e Alegria, que fica no Rio Tapajós, no Pará. Caetano, uma alegria imensa receber você aqui. E dessa junção da saúde, da medicina, com a comunicação, nasce um projeto de mídias e educação. Conta um pouquinho pra gente. O Saúde e Alegria está estruturado lá, você tem o programa de saúde, você tem o de meio ambiente, restauração florestal, bioeconomia e tem o setor de educação e comunicação. E aí a gente usa muito a comunicação e a arte-educação como os principais instrumentos ali de mobilização, participação comunitária. Às vezes é mais fácil você fazer um vídeo educativo ou uma esquete de circo em como tratar água, como fazer o soro caseiro, do que ficar lá naquele calor ao meio-dia, teorizando como cuidar da própria saúde, né? Sem falar que você envolve também as próprias pessoas das comunidades na produção. Então a gente tem dentro do Saúde e Alegria, nosso maior instrumento ali de educação e comunicação, o Gran Circo Mocorongo de Saúde e Alegria, e a TV Mocoronga, a Rádio Mocorongo, o Jornal Mocorongo, agora já é blog Mocorongo, em que a gente mobiliza jovens de cada comunidade, eles formam como se fossem sucursais rurais, né? E eles acabam produzindo com a própria linguagem deles, com o jeito deles. Caetano, falando em tecnologia e mídias, eu me lembro, no começo dos anos 2000, de uma exposição sobre a Amazônia, que vocês eram um dos organizadores, e era uma espécie de metaverso primitivo, porque era imersivo, como o metaverso era. A gente se sentia dentro da floresta. Isso é fantástico. Então, por exemplo, a exposição ela tinha justamente essa ideia, já que as pessoas têm um pouco de dificuldade para poder ir à Amazônia, o que a gente pode levar da Amazônia para os grandes centros em que elas podem sentir um pouco. Então, você tinha lá no restaurante culinária amazônica, você tinha cinema amazônico, você tinha piscina de sementes, que você pode pegar, sentir odores, né? Oficinas de artesanato, pagelança. E aí vinha as lideranças da Amazônia aqui e fazia toda essa interação. É fundamental comunicar e poder ter tecnologia que permite mais do que comunicar uma imagem, sensações. Eu acho que é uma ferramenta fantástica. Como eu te falei, para mim tem que ter tecnologia de ponta, na ponta. A questão não é a tecnologia em si, mas é como é que a gente usa ela ao nosso serviço e não a gente ficar a serviço, escravo dela.
Caetano, a Fernanda, que é coordenadora do LabMe, tem uma pergunta para você. O metaverso, ele pode ser utilizado para ter mais empatia com questões sociais do Brasil, para procurar resolver esses problemas? Pelo nosso lado aí, no caso da Amazônia, que é uma região, às vezes, muito pouco conhecida pelo resto do país. Muitas pessoas imaginam só uma região de floresta, que só tem verde e que não mora ninguém, mas debaixo da floresta tem gente. E se essa gente tem acesso a essas tecnologias para poder produzir sua própria comunicação, é possível você estar sensibilizando mais esse público da cidade em relação às causas amazônicas, emanada a partir da voz ali dos próprios povos que habitam a floresta, os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos. Então, eu acho fundamental essa tecnologia e, mais do que isso, o acesso dessa tecnologia de forma apropriada pelas comunidades. Maria Clara, é a sua vez. O metaverso não poderia também ser melhor utilizado na educação, como, por exemplo, uma aula de história no metaverso? Perfeito. Eu acho que essa tecnologia aí é uma grande ferramenta, tem um potencial gigantesco para a educação e para a gente poder usar o lúdico, para a gente aprender se divertindo, aprender gostando. Por exemplo, podemos trabalhar filmes, vídeos 360 graus, que depois podem ser distribuídos nas escolas em relação à Amazônia e as pessoas fazerem uma imersão a partir dessas tecnologias em relação à Amazônia como se estivesse lá, né? E às vezes um vídeo, uma imagem, uma sensação, uma imersão, uma coisa de 10 minutos, às vezes, nos desperta para aprendizagens de uma forma até maior e mais motivadora do que ter que ler um livro ou horas e horas de aula de exposição. E assim, eu fico pensando no imaginário dos povos, quer dizer, acho que até a gente pode chamar de Amazônias, porque é um território muito amplo e de muitas culturas. Essa globalização da imagem da Amazônia, que pode se tornar mais popular com o metaverso e outras tecnologias, a gente falou muito das vantagens, mas traz desvantagens no sentido de dissolver a cultura local, você acha? Lembra que eu falei assim, a questão não é a tecnologia em si, é como é que a gente usa ela. Uma coisa é ir lá e fazer o vídeo. A outra coisa é a gente empoderar as próprias populações indígenas, povos tradicionais, a usar aquele instrumento para fazerem da maneira deles. Porque aí você vai ter também um contar dessas Amazônias a partir das diferentes Amazônias. E de forma legítima por quem está ali, é ancestral naquele território, né? E de uma certa maneira faz um contraponto com essa maneira de se vender a região de uma forma mais padronizada. Porque quando a pessoa pensa em Amazônia, primeiro, ela já pensa que é um tapete verde que não mora ninguém. Ou é uma selva e se mora, entre parênteses, selvagens. Mas, por exemplo, o que São Paulo precisa, às vezes, é um pouco mais de selvageria, mais de selva, de mais verde, né? A gente costuma falar assim, né? A questão não é internacionalizar a Amazônia, mas é nacionalizar a Amazônia e amazonizar o mundo. Como é que a gente consegue levar um pouco essa voz, levar um pouco essa energia, e aí a comunicação ela é fundamental nesse sentido. Caetano Scanavino, muito obrigado pela sua presença aqui no Idade Mídia, foi um papo assim excelente. Eu que agradeço a oportunidade, feliz aqui de estar aqui, estar junto contigo também. Fica o convite para tomar um banho lá no Rio Tapajós e muita saúde e muita alegria. Valeu! A gente viu no episódio de hoje do Idade Mídia que para preservar a floresta amazônica é preciso conhecê-la e compreendê-la. A tecnologia que a gente tem chamado de metaverso e também a inteligência artificial, de certa maneira, nos ajuda nessa tarefa. O que vai ser delas no futuro ainda é uma incógnita. O fato é que hoje a gente pode ter muito mais informação e conhecimento do que há alguns anos, quando era preciso estar no local para saber mais sobre ele. O Idade Mídia termina aqui. Eu vejo você no próximo episódio. Até lá!